Então foi o que Jezebel fez. Mandou duas testemunhas. Vocês viram que o Salvador aconteceu com o Salvador, que as duas testemunhas falaram que ele derrubaria o templo e realmente ele falou isso. Mas através dessa testemunha é que eles indagaram o Salvador e cuspiram em sua face e falou que é réu de morte e mandaram matá-lo. Lá atrás ele falou: por que tenta me matar? Eles falaram: você tem demônio, nós não queremos te matar. E depois eles mataram o Salvador. Ou seja, são mentirosos e já estavam se prostituindo com outros ídolos e estavam se prostituindo, foram filhos de prostituição. Então tudo isso é o que a gente vê nessa passagem da palavra. E quando essa passagem ela foi escrita, isso não tinha acontecido ainda com Salvador, mas Nabote é a personificação, é a sombra do nosso Salvador. E o que aconteceu com ele? Então mandaram dizer a Jezebel que Nabote foi apedrejado e morreu. Sucedeu que, ouvindo Jezebel que já fora apedrejado, Nabote morrera, e disse-lhe a Acabe: levanta-te a possuir a vinha de Nabote, o israelita, o qual te recusou por dinheiro. Nabote não vive mais, é morto. E sucedeu que, ouvindo Acabe que Nabote já era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, israelita, para tomar posse dela. Como é que o inimigo, que aqui aponta Acabe, que ele veio para matar, acabar, destruir, ele desceu para poder possuir a vinha. E o quinto Malaque tocou a sua trombeta e via uma estrela que do céu caiu na terra. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Quem é essa estrela? Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, estrela da manhã, como foste cortado por terra? Tu que debilitavas as nações e dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas, de Yaú exaltarei meu trono, no monte da reunião da congregação me assentarei ao lado do norte, subirei sobre as alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Não foi isso que ele queria ser? Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo dos abismos. E aconteceu que no quinto dia o quinto Malaque tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Isso aconteceu no ano 5000. Então, nosso Salvador nasceu no ano 4000, profeticamente falando. E no ano 5000, ele tomou a chave da porta do abismo e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. Com a fumaça do poço escureceu-se o céu e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, ou seja, demônios. Foi-lhe dado o poder que tem os escorpiões. Então o que acontece? Essa chave, o que é essa chave? A chave aponta a palavra. Ele tomou posse da palavra. Aqui você vê a chave. É uma visualização de um livro chamado Trópico, né? A antiga mitologia romana embelezou um Jano Bifronte, filho de Apolo e Creusa, aquele que abre todas as portas, por isso simbolizado com a chave na mão. Olha só, não por coincidência, o nosso janeiro, o nosso mês, o nome foi dado por Jano, Deus de duas caras. Quando você ouve uma palavra assim, falando: esse cara é duas caras, que não tem? Uma pessoa falsa, uma pessoa mentirosa, né? E ele tinha o que? A chave. Ele abre as portas do quê? Do tempo. E quando ele mudar os tempos, e a lei? Como o nosso Salvador é perfeito, né? Antes deles mudarem os tempos, antes deles mudarem as leis, porque, na verdade, tem Bíblia com versões que falam mudarem os tempos, a lei e os tempos das festas religiosas. Qual que festas seriam essas? Nascimento do Salvador, o tempo da sua morte, que é a Páscoa, né? Criação, que é colocada como 1º de janeiro, que em vez de comemorarem a criação, eles comemoram 1º de janeiro. Não, a criação não é no 1º de dezembro, perdão, no 1º de janeiro, não é essa data, mas eles colocaram para adorar esse Deus pagão. Então, quando se comemora 1º de janeiro, está se comemorando, na verdade, esse Deus de duas caras, que ele tem a chave na mão. Aí você tem a chave na mão de quem? Posta como guardiã do reino das sombras, Hecate, nome de Diana, no seu culto subterrâneo,
segundo também, entre outro objeto, o símbolo, a chave, ou seja, Diana, deusa da sabedoria, ela que saiu da cabeça de Zeus, né? Ela que é uma mulher que tem várias faces, assim como a lua, você vê que ela tem várias faces. Numa forma, Diana ela aparece como uma prostituta, noutra forma ela aparece como uma virgem. Quando a gente vai para o candomblé, a gente vê que a mulher ela é uma prostituta, e quando você vai para a igreja católica, ela já se torna uma virgem. Mas você vê que na igreja católica, tanto no candomblé, a mulher é a mesma, só que é face diferente. O nome dela é Iemanjá, né? Então a Iemanjá é prostituta, já Diana, ou seja, Maria da Igreja Católica, ela é virgem, mas ela tem várias faces, assim como o Jano tem várias faces. O que representa a mulher? A igreja, né? E a gente também viu aquela mulher vestida do sol em Apocalipse 12, pura, imaculada. E essa mesma mulher que representa a igreja, que era a igreja dos apóstolos, ela se apostatou quando, no ano 5000, quando se levantou a igreja católica, matou a muitos puros que louvavam o nome do Salvador Yahushua, tiraram os pergaminhos e colocaram a Bíblia com o nome de Jesus. Aí, quando João viu essa mesma mulher, ela já no futuro se tornou o quê? Uma prostituta. Então aí você conhece nos ídolos da história qual é o conhecimento que o Criador nos dá. E ela tem o quê? A chave. Essa mulher, que é a igreja, ela tem o símbolo de chave. Mas aí a gente vê mais embaixo, a outra chave está na mão de quem? Vamos lá. A entrega da chave ao novo chefe da igreja no ato da sua eleição ao sólio pontífice. É o símbolo do poder conferido por Deus ao seu vigário na terra. Aí você fecha, né, meus irmãos? O Criador tem nos ensinado esse Pontífice Maximus, que a gente viu no vídeo passado, era o título nada mais pagão do imperador romano Constantino. Esse era o título de Constantino, um título pagão, Pontífice Maximus, que hoje é dado para o vigário, que a gente viu nos vídeos passados, que a palavra no dicionário de vigário significa o impostor, aquele que toma posse daquilo que não é dele. Um mentiroso, um vigarista. A palavra vigário deu origem à palavra vigarista. Né? Não sou eu que estou falando isso, é o dicionário. E ele recebeu o que? A chave. Que é a chave símbolo do que? Da palavra. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, o meu templo. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que será desligado na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que ninguém dissesse o que ele era Yahushua Mashiach. Então ele falou para Pedro que daria a chave. O que é a chave? A palavra. E quando ele fala que sobre essa pedra edificarei o meu tabernáculo, porque o tabernáculo do Criador não é feito de pedra, mas sim de homens, e pedra era uma das pedras do fundamento. O fundamento é aquele alicerce que fica debaixo da terra, porque Pedro, ele iria dormir, e como qualquer pessoa que dorme, ele ficaria debaixo da terra, mas ele receberia a chave para ressuscitar no último dia. Ele falou que as portas do inferno não prevaleceriam sobre essa casa. Mas quando ele diz as portas do inferno, e quando nós estamos falando que o inimigo tomou posse da palavra, por que o Criador falava através de parábolas? Porque o inimigo, apesar de ele ter entrado na palavra, apesar de ele ter mudado o nome, os verdadeiros fiéis, aqueles que são sinceros, eles quando ouvem o nome do Salvador, quando ele ouve os mandamentos do Salvador, quando eles começam a guardar o sábado lunar, eles despertam. Ou seja, aqueles que estavam dormindo, eles despertam e falam, peraí, esse não é o nome, peraí, esse não é o calendário, essa não é o tempo das festas. Então, os sinceros, assim como o Salvador falava através de palavras, não é porque o inimigo entrou dentro da palavra, porque ele mesmo disse, a letra mata, mas o sopro vivifica, a inspiração que existe no ser humano, a inspiração que vem do nosso próprio DNA, porque o nome do Salvador está dentro de nós. É ela que nos revela, mas é a todos? Não. Somente aqueles que são sinceros. Por isso que ele permitiu que tudo isso acontecesse. Era mais uma prova. Era uma prova para provar o coração dos sinceros. Por isso vos digo, a nação de Israel, assim diz o soberano,
Não é por causa de vocês, ó nação de Israel, que eu vou fazer essas coisas, mas por causa do meu puro nome, o qual vocês profanaram entre as nações para onde foram. Mostrarei a pureza do meu puro nome, o qual foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou Yah, palavra do soberano Yahu, quando eu me mostrar puro por meio de vocês diante delas, dos olhos delas. Pois eu os tirarei das nações e ajuntarei no meio de todas as terras, e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspargirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. E eu vos purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um sopro novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei a minha inspiração em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Yahu. Ou seja, por que ele falou que tiraria as impurezas? Porque o povo estava impuro. Por que ele falou que limparia eles? Porque a água que eles estavam bebendo, ou seja, a palavra que eles estavam conhecendo, não era pura. Ela foi desvirtuada na data que eu já falei para os irmãos. E é por isso que ele falou que ia tirar um povo de dentro de um povo. Mas que povo seria esse? Todos os sinceros. Não é porque é Israel. Ele falou claramente, assim como falou na boca de Paulo, porque não é importante a nação da qual você veio, mas a sinceridade que habita no seu coração, independentemente de onde você esteja. Você que busca o Criador, você ouvindo as palavras dele, guardando os mandamentos dele, isso mostra que você é um sincero e não vai se cair com aquele cavalo de Troia que destruiu o coração de muitos de dentro para fora. Então foi aí que o inimigo desceu. Como? Na palavra. Ele já estava aqui, ele já fazia a obra dele, ele já era idolatrado, mas ele não tinha entrado na palavra. Foi a partir desse momento que ele entrou na palavra e que a partir de dentro para fora, de dentro da igreja, ele começou a matar o povo. Primeiro ele matou fisicamente, porque houve o alto da fé. A gente sabe que no ano de 1500 mais ou menos isso aconteceu. Mas depois ele passou a adotar uma outra estratégia. Entrando dentro da palavra, ele não matava fisicamente, mas espiritualmente. Então veio a palavra do Yahu, o tibista, dizendo: levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe. Foi Acabe, rei de Yahu, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, onde tem descido para possuí-la. E falar-lhe-ás, dizendo: assim diz o soberano, porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe-ás mais, dizendo: assim diz o soberano, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu próprio sangue. Então, meus irmãos, você vê que o que a palavra fala é verdadeiro. Sucedeu depois destas coisas que Nabote, o lugar da profecia, esse lugar aconteceu na terra. E esse profeta, o lugar do profeta, melhor dizendo, o profeta era o Salvador. E foi em Israel que isso tudo aconteceu, por causa que nesse lugar já se havia prostituído celestialmente. Tinha uma vinha de Israel e o Salvador foi morto aonde? Em Israel. Por causa do povo? Não, por causa da igreja, que já havia se prostituído, a igreja que fazia mal, a igreja que começava a fazer vendas dentro da própria igreja, conhecida lá no passado como sinagoga. Então essa é a história do sangue de Israel que o Salvador falou. Vós matarás o Salvador, o vosso rei? E eles falaram: nosso rei é César. Se esse povo verdadeiro Salvador, que o nosso sangue cai sobre nós e nossos filhos, né? E eles foram expulsos na diáspora e, infelizmente, quando houve o advento da Segunda Guerra Mundial, está escrito nos livros da história que 6 milhões de judeus eles morreram, né? A palavra profética é bem clara. Ele falou: se vós guardastes a minha palavra, cumpristes os meus mandamentos, vossos inimigos, vocês entrariam numa porta e vossos inimigos sairiam por outra. Porém,
se vós fizesseis mal, os seus inimigos entrariam por uma porta e vós é que sairiam correndo. Eles foram expulsos na diáspora. Isso não significa que todos os judeus sejam maus, pelo contrário. Porque o Criador não puniu uma nação, ele puniu aqueles que eram errados. Tanto é que a gente vê Pedro, a gente vê Paulo, judeus, né? E Aldir, melhor dizendo, que falavam e faziam a palavra do Todo-Poderoso, cumpriam as leis do Todo-Poderoso. E esses foram muito abençoados. Por isso que o próprio Paulo fala categoricamente: não é judeu, não é grego, mas todo aquele que ama o Criador, esse é digno. Não é digno, ele é digno de misericórdia. Porque não existe um só homem bom que só faça o bem e nunca peque. Que do céu o Criador só viu um. De mulheres não viu nenhuma, de homem só viu um, que era o Salvador. Então todos nós, irmão, dependemos da misericórdia do Salvador. Que o Criador possa abrir a sua mente e que vós possais guardar as suas leis, porque nelas estão o amor que nós temos por ele. Porque um filho obediente, um filho que ama o seu pai, ele obedece às palavras do seu pai. Veja o que o Salvador falou. Ele falou assim: as palavras e as obras que eu faço, não faço de mim mesmo, mas eu faço pelo Pai, porque Ele me mandou fazer assim. Hoje em dia o mundo é rebelde, hoje em dia o mundo não quer obedecer. Mas as ovelhas, elas ouvem a voz do bom pastor, obedecem ao bom pastor e seguem as suas palavras.